E aí, tudo bem? Como é que você está? Estamos aqui ao vivo e vamos esperar aí um pouquinho o pessoal entrar, o pessoal que está chegando aí agora para acompanhar aqui a nossa transmissão falando sobre inglês. Você que quer melhorar o seu inglês, você que quer aprender do zero ou já sabe um pouquinho e vai aí melhorar o seu inglês. Enquanto o pessoal está chegando agora, eu vou falar um pouco sobre o trabalho. Aí você vai chegando, se ambientando, porque eu vou falar aqui 3 passos simples para você melhorar o seu listening e a sua fala, a sua pronúncia. A verdade é o seguinte, pessoal, todas as habilidades que você tem, seja em português, seja em inglês, elas estão relacionadas. Então, quando você está praticando o speaking, o que é até engraçado, né? Porque speaking é a fala, então coloca tudo em inglês, né? O listening é a compreensão auditiva, né? Você compreender melhor. Quando você está trabalhando cada uma dessas habilidades, e normalmente você não trabalha uma só, elas estão todas aí interrelacionadas. Você melhorando o listening, né, a sua habilidade de escutar, você também vai melhorar a sua pronúncia. Né? Você melhorando a sua pronúncia, você entendendo melhor, você vai também compreender mais coisas. Enfim, é tudo aí bastante correlacionado, né? E aí a gente vai desenvolvendo a comunicação como um todo. Eu tenho certeza que você falando melhor também, você tendo uma pronúncia melhor, você vai ficar aí mais por dentro e vai interagir mais e tal, e você vai também desenvolver o listening. Mas bem, vamos lá. A questão é o seguinte: para você praticar o listening, qual é o chave, qual é o X aqui, qual é a principal parte? Você praticar o listening, você tem que escutar bastante. Nesse vídeo aqui, eu vou te explicar como fazer isso, né? Porque, num termo geral, melhorar o listening, você tem que escutar, assistir vídeo, podcast, rádio e tal. E assim, aí a gente já começa a ter aí algumas dicas, algumas sacadas. A melhor forma, muita gente me pergunta, Paulo, qual é o melhor podcast, qual é o melhor vídeo, filme e tal, sei lá. Depende de você, depende do seu interesse. De repente você gosta, sei lá, de filme assim, de ação, filme de romance, de comédia, pastelão, sei lá. Depende da sua predileção, o que você mais gosta, porque aquilo vai fazer mais sentido para você. Você vai começar a ter um prazer maior vendo aquilo. Eu particularmente adoro comédia americana, né? Aquele stand-up, tal, o cara lá contando piada, falando da vida. Eu acho isso muito interessante. Então, para mim é um prazer assistir bastante disso aí, não é esforço nenhum. E aí você gosta do cara, você gosta do ator, da série, né? Muita gente aí também tá obcecado, sabe aquela série? Aí você vai prosseguindo. E aqui eu vou falar aí 3 formas também de você consumir esses conteúdos, mas também você apreender. Repare que a gente fala de aprender, mas se você analisar bem a palavra, você fala de apreensão, de você realmente pegar naquilo, né? Você tornar aquilo ali, aquele inglês que tá voando, tal, e você tornar aquilo concreto. Essa é uma das coisas que a gente vai falar. Mas vamos lá. A primeira dica, o primeiro passo que você tem para melhorar especificamente, principalmente, a sua pronúncia, é uma técnica chamada shadowing. Shadow, em inglês, significa sombra. Então, isso aí é uma coisa que você vai colocar quase como se fosse uma sombra. Da seguinte maneira, vamos supor, você está assistindo lá a sua série preferida e você, é verdade, você não entende bem tudo que está rolando, mas vamos supor o cara fala assim, I like to eat pizza every day. Eu gosto de comer pizza todo dia. Você escuta aquilo, a partir do momento que você escutou, entendeu mais ou menos ou parcialmente, você repete junto com ele. E você vai ser bem difícil no início, é verdade. Mas aí aos poucos você vai se ambientando. Então o cara fala lá, eu saio todo final de semana. I go out every weekend. Aí você vai lá e repete, né? Mas repete em voz alta. I like to go out every weekend. E aí você vai transformando, olha a ideia de apreensão. Você vai transformando aquilo que estava lá correndo de uma maneira solta, na série, no rádio, no podcast, enfim, você vai tornando aquilo que era uma coisa meio solta, colocando literalmente na sua boca. E assim, é uma coisa incrível. Isso aí está absolutamente ligado com o speaking, com a pronúncia e também, certamente, com a compreensão, com o listening, porque isso eu já fiz muito disso aí, né? Eu já pratiquei bastante. Às vezes pode virar até um hábito, né? Porque você vai lá, deixa rolando. Vamos supor aquele... Normalmente, a verdade é o seguinte, normalmente quando você está vendo uma série, um filme, um podcast e tal, você se adapta ou você entende melhor uma pessoa falando. Tem um cara, uma pessoa que é o seu preferido.
Então você pode pegar esse aí e você meio que vai repetindo o que ele está falando. Não precisa estar 100% certo. Não precisa estar igualzinho, não precisa estar excelente. Você só vai repetindo. Aí o cara fala assim, I like pizza. Você, I like pizza. I eat pizza every day. Eu como pizza todo dia. Você vai repetindo com ele. Acho que eu tô com fome, né? Tô falando de comida pra caramba. Mas você vai aí repetindo junto com ele. Essa é uma técnica chamada shadowing. E se você executar isso aí, eu tenho certeza que vai começar a melhorar bastante a sua pronúncia e também a compreensão, porque você vai estar aprendendo, pegando aquilo que está lá e passando aí para uma coisa mais física, literalmente, né? Então isso aí pode realmente fazer toda a diferença. A segunda dica, a segundo grande lance aí que você pode fazer é o seguinte, e todas elas estão correlacionadas. Você pega, vamos supor, você está assistindo um filme. Você pega um caderninho, ou o tablet, ou o celular, enfim, bota lá legenda em inglês. E aí o cara tá falando, ele fala uma palavra nova, que você ainda não conhecia. Uma palavra diferente e tal. Ou uma palavra que te chamou a atenção. Né? Isso não tem uma regra para qual palavra ou qualquer coisa. Pega aquela palavra ou frase e você anota. E aí o cara falou tal coisa, você pega aquela frase em inglês, anota no seu caderninho, no tablet, enfim, anota. Passou mais uns 2 minutinhos, você pega outra frase, outra palavra, uma palavra nova. Porque é muito visual. Você está assistindo um vídeo, aí o cara fala, mostra, não sei o quê. A gente chegou aqui na Disney. A gente chegou num lugar... Aí você, anota ali aquelas palavras, aquelas frases que estão sendo faladas. Né? E aí, é até interessante, vamos supor que seja um filme. É legal fazer isso, tá? É uma dica mais específica ainda. Com o seu filme favorito. Vamos supor que você gosta daquele filme. Pega um filme, assiste com legenda em inglês. Aí você começa a anotar as frases. Por que é legal você pegar o seu filme preferido? Porque você já sabe o contexto, você já sabe o que está rolando, você já sabe a história. Então, quando você colocar com legenda em inglês, hoje é fácil fazer isso aí, tem no YouTube, tem no Netflix, tem um monte de lugar, já coloca a legenda em inglês, você pega aquelas frases e anotou. Por que isso é importante? Porque é uma ideia de apreensão. Você também vai pegar aquele conteúdo que estava ali voando, passando, vai pegar e colocar ali. E olha como isso está relacionado com shadowing. Você vai repetindo e anotando e fazendo aquilo. É claro, aí você vai falar assim, Paulo, mas aí se eu ficar anotando tudo, isso vai virar é melhor ir pra academia, uma ginástica, né? Você pausa o vídeo, pega o caderno, aí você vai ficar anotando e tal. Realmente, né? Por isso que eu falo que não tem regra. É importante anotar alguma coisa, né? Mas pega aquilo que te dá atenção e tal. Eu vou falar como eu fazia. Minha experiência pessoal, eu dava isso em inglês, estudando inglês mesmo. Dava play lá num vídeo, um filme novo, enfim. Aí eu pegava, aí eu falava, olha, isso aí é novo. Aí eu anotava no meu caderninho, depois ia no dicionário, via o significado e ia anotando. Com a tradução em inglês, com explicação em inglês, com tradução em inglês-português, anotava bem o significado. Tá aí uma maneira também de você realmente apreender o conteúdo. Porque normalmente o pessoal fala ou traduz ou escreve a explicação em inglês. O ideal, pessoal, é fazer os dois. Você anota a tradução e também a explicação em inglês, né? Inglês. Se você consegue fazer os dois, faça os dois. Assim, você vai ter um entendimento, uma apreensão, uma compreensão muito maior daquele todo que está ali e aí fica algo muito mais interessante. Aí olha que interessante. Isso aí você já vai melhorando o teu listening, porque você transforma aquilo que está ali em concreto. Agora, se você quiser transformar e deixar de maneira mais concreta ainda, você pode fazer uma coisa chamada flashcard. Flashcard é o seguinte, você vai pegar isso que você anotou, que você fez shadowing, então tudo relacionado, você pega aquilo lá, aí você anota, eu anotei aqui no meu script e tal. Aí você anota uma coisa de um lado e outra coisa do outro. Aí você coloca lá, por exemplo, uma palavra nova, assim, um palavrão em inglês, unfortunately, infelizmente. Aí você anota unfortunately de um lado, aí do outro você bota lá infelizmente, né? E pode também colocar a explicação em inglês, se você consegue, já bota ali, ou até um contexto, bota uma frase e tal. Aí você vai pegando isso aí, corta nos pedacinhos de papel e você vai anotando. Agora eu vou dar um depoimento sincero sobre isso aí, é o seguinte, tem um fórum chamado How to Learn Any Language. Se você é um bom aluno curioso, você vai atrás disso aí. How to Learn Any Language. Né? Como aprender qualquer idioma. É um fórum de poliglotas e tal. Eu aprendi muita coisa estudando os poliglotas. As técnicas que os poliglotas utilizam para aprender vários idiomas. Né? Então imagina, se você tem essas técnicas onde os caras aprendem vários idiomas, você pegar essas técnicas e aplicar. Que a minha metodologia, a minha ideia é muito baseada nisso aí. Imagina, você pega essas técnicas que os caras usaram aí para aprender 5, 6, 10 idiomas, tem cara que fala aí 10, eu tenho um amigo que fala 18.
Imagina você pega essas técnicas e aplica para um idioma, você tem uma potência, uma força que é incrível. Eu achava meio bobo esse negócio de flashcard. Falei, vou anotar uma palavrinha de um lado e ficar virando... Enfim, aí eu vi lá uma enquete chamada assim, como aprender vocabulário. Qual a melhor maneira? Repare que está tudo interligado, listening, pronúncia, vocabulário. Qual a melhor maneira de você reter e memorizar o vocabulário? E ganhou essa enquete em disparado poliglotas do mundo inteiro falando que a melhor maneira é você fazendo flashcard. Isso aí, imagina que você faz isso aí 10 palavras por dia. Você vai ter um vocabulário em pouco tempo enorme. Agora, existe também um aplicativo chamado Anki, né, que muita gente gosta. Você pega lá o Anki e aí ele já consegue fazer ali o flashcard automaticamente para você. Já tem alguns prontos. Mas eu recomendo que a melhor maneira de você fazer isso aí é você fazer. Você pega um papel, você recorta uns cartõezinhos pequenininhos, e aí você coloca, escreve de um lado, vira e escreve do outro. Aí você vai terminar com um monte de papelzinho assim, vai ficar como se fosse um deck de um baralho, alguma coisa assim. E essa expressão física, você colocar ali um pouco de esforço, faz toda a diferença na sua retenção e na sua memorização. E é por isso aí que, literalmente, poliglotas do mundo inteiro acharam essa a melhor forma de aprender vocabulário. Então, recapitulando. Primeiro, shadowing, repetir junto com rádio, com série, com filme, enfim. É uma técnica muito boa. Além disso, pega aquilo que está rolando lá. Tem muita coisa com script na internet também. Pega lá, aí você, né, ou legenda em inglês, pega aquilo e anota. Você vai transformar aquilo que está rolando em concreto. Você vai aprender, está lá com as palavras, com as frases e tal. Terminou isso, você pega aquele conteúdo que você já repetiu, já escreveu, você coloca nos seus cartõezinhos e faz um flashcard. E eu garanto que fazendo assim, executando, olha que incrível, você vai melhorar o seu speaking, a sua pronúncia, o seu listening e também a sua aprendizagem no quesito de memória. Você vai reter essa informação. Bem, então tá aí. Agora é só pegar essas dicas e realmente executar, cair dentro, e tenho certeza que pode melhorar bastante coisa. Se você executar isso aí e fazer, que vai melhorar toda a sua habilidade comunicativa. Como eu falei, as habilidades de fala, escuta, todas essas percepções aí, a percepção nossa é toda interligada. Vai melhorar tudo como um todo. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec e vamos lá, vamos continuar aí no próximo passo. Continue assistindo, que eu quero te ver aí dentro desse evento. A gente vai aprender bastante coisa. Convite especial. Imagine-se podendo conversar com alguém em inglês sem ter dificuldades. Imagine-se poder viajar o mundo inteiro e dialogar normalmente com as pessoas. Imagine-se poder ler livros em inglês, ver filmes sem legendas e poder adquirir o conteúdo que quiser em inglês. Imagine-se sendo selecionado para a vaga de emprego dos seus sonhos porque sabe se comunicar em inglês. Se você quer atingir seus objetivos no inglês, preste atenção nisso. O que vou lhe ensinar agora vai possibilitar que você aprenda inglês muito mais rápido, sem gastar muito seu tempo nem seu dinheiro mais do que o necessário. Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Eu também ficaria desconfiado a princípio, se eu mesmo não tivesse visto os resultados comigo e com os meus alunos que utilizam o método. Fique comigo pelos próximos 10 minutos que você vai entender claramente o porquê desses resultados. Não há segredo nem mágica no que vou lhe explicar agora. É apenas um método que qualquer um pode aplicar, mas que pouquíssimas pessoas conhecem. Veja, por exemplo, o depoimento do Marco, um dos meus alunos. Eu vim aqui primeiro porque um sábado eu ouvi uma pessoa falando inglês aqui dentro e eu achei que era individual mesmo, não tinha um grupo. E eu sou curioso e eu comentei que a gente já estava fomentando a viagem. Eu falei para a Cláudia, minha esposa, que
tinha um curso no nosso andar que era a coisa mais fácil do mundo, que não ia atrapalhar a nossa vida em nada, e a gente precisava de um polimento de viagem para uma atualização que a gente estava enferrujado, as palavras não vinham, o vocabulário não vinha. E aí, a tua dica foi muito boa em coisas banais de YouTube, de coisas simples que resolveram muito. E, assim, você deu o caminho das pedras para a gente chegar no ponto de, pelo menos, viajar com mais tranquilidade do que seria perguntado, do que teria que ser respondido para uma ocasião, do fato da gente não ter mais uma idade de adolescente, 17, 18 anos, e não ter o mesmo time de rapidez de raciocínio para vocabulário como eles tinham. A gente tem um vocabulário guardado, sem utilização. E o fato de você ter dado as dicas de amigo gringo, do celular, de praticar no celular, de olhar até a rádio, que seria interessante de uma forma mais pausada para a gente entender, isso foi de uma importância incrível. Legal. Aí a gente fez essa preparação em quanto tempo aqui? Quanto tempo e você está se sentindo preparado? Hoje, para mim, já não é nem preparação, porque as 2 primeiras aulas é que foram fundamentais para o resultado das 2 últimas. Então, isso para a viagem, a nossa preocupação de chegar, perguntar o que nos seria perguntado, até para fazer uma reserva de restaurante, hoje a gente tem muito mais tranquilidade, porque a gente já sabe o que vai ouvir e já sabe o que a gente tem de vocabulário para responder e perguntar. Então tá ótimo. Hi, Paulo! Here we are. We are speaking very much with another people on the street. Thank you for you. Thank you very much for your help. Paulo, a sua ajuda foi fundamental para a viagem da gente. Está sendo super divertido. A gente não está se enrolando para fazer reserva, para comprar ingresso, nada. Foi muito bom o período que a gente teve. 4 aulas, a gente está show de bola. Thank you forever. You are our teacher. Bye, Bye bye. Como muitas pessoas estão aprendendo inglês de uma maneira objetiva e mesmo sem ter tempo para estudar, apenas aplicando métodos diferentes do ensino tradicional. Tudo isso sem ter que ficar perdendo anos e anos na parte teórica que torna o estudo tão chato. Se você está realmente comprometido a aprender inglês do zero, de uma vez por todas, o que vou lhe falar vai mudar completamente a maneira como você enxerga o ensino no inglês. Você vai entender porque as escolas de inglês tradicionais não aplicam esse método e fazem você gastar rios de dinheiro e décadas da sua vida, estudando e ainda não conseguindo aprender de uma vez por todas o inglês. Descobrindo as 3 regras essenciais para você aprender inglês que eu vou lhe mostrar daqui a pouco. Você vai ver como aprender inglês vai ficar muito mais fácil. Mas antes, deixa eu me apresentar melhor para vocês conhecerem mais sobre mim. Para quem não sabe ainda, meu nome é Paulo Nidek. Eu sou professor de inglês há mais de 9 anos. E meus alunos também não tinham muitas condições financeiras nem tempo para aprender inglês. As histórias dos meus alunos é parecida com a sua. Meus alunos tinham muitas dificuldades em aprender com os métodos tradicionais e achavam que o problema era eles, porque não conseguiam. Não conseguiam memorizar o inglês, não compreendiam a pronúncia, não conseguiam formar frases mentalmente, tinham dificuldades na escrita, não se sentiam confiantes para falar, não conseguiam compreender um nativo falando, entre outras milhares de dificuldades. Alguns alunos acreditavam que a única maneira de aprender inglês era morando fora do Brasil, por uns tempos ou estudando anos e anos nas escolas tradicionais. Não é verdade. E explico. Tenho alunos que moram nos Estados Unidos e só aprenderam realmente inglês quando aplicaram o meu método de ensino. Agora, quero mostrar para você como foi que cheguei nesse método que apliquei em mim
e em meus alunos. Eu comecei a aprender inglês aos 8 anos de idade, quando minha mãe me colocou em um curso tradicional de inglês. Normalmente, nesses cursos e nessa idade, é basicamente uma continuação da escola. É muito mais uma ideia de ambientação com o idioma. Cheguei ao final desse curso 10 anos depois, me formando como professor aos 18 anos. Demorei 10 anos para aprender a falar inglês fluentemente. Hoje, eu falo 5 idiomas além do português: inglês, alemão, francês, italiano e espanhol. Se eu seguisse esse mesmo método para aprender cada um desses idiomas, certamente eu levaria a vida inteira para aprender, ou pelo menos 50 anos. Mas a cada idioma que eu aprendia, conseguia correlacionar tudo e ir aprendendo cada vez mais rápido. Depois de bastante treino, consegui levar em média cerca de 1 ano e meio para cada idioma desse. Mas à medida que me comunicava e me virava no idioma, consegui formatar um método que utilizei para mim e que hoje utilizo com os meus alunos, que leva em média 6 meses. Sim, isso mesmo. Em apenas 6 meses, pessoas comuns, iguais a você, já estão se comunicando muito bem em inglês. De uma forma simples, rápida e objetiva. Depois de tudo que aprendi ensinando inglês, finalmente passei a entender quais eram os segredos para se aprender inglês. Acabei desenvolvendo o meu próprio método. Apliquei esse método em mim mesmo para aprender outros idiomas. E em meus alunos, que deu muito certo com eles também. Descobri técnicas como enxergar através das palavras, técnicas estruturais que poliglotas do mundo inteiro usam para aprender vários idiomas, e outras técnicas inovadoras e eficientes que nenhuma escola de inglês vai te ensinar. Essas técnicas farão com que você aprenda definitivamente inglês. Pense comigo. Se você aprender inglês em 6 meses, as escolas de inglês não vão conseguir lhe segurar por anos e anos pagando mensalidade. Entendeu por que as escolas de inglês não lhe ensinam essas técnicas? É mais lucrativo retardar o seu aprendizado para lucrar com você, ao longo de 6 anos, do que lhe ensinar no tempo normal, de 6 meses. Eu levei anos para desenvolver esse método, para que você não tenha que sofrer o que muitos alunos já sofreram para aprender inglês. Vou lhe ensinar como aprender em 6 meses aquilo que levariam 6 anos para aprender. Daqui a pouco, vou lhe dar mais detalhes desse método e como aprendê-lo. Mas antes, eu prometi que ia lhe falar dos 3 segredos para você aprender inglês. Segredo 1. Faça com que o inglês seja parte da sua vida. Entendendo melhor inglês e sabendo como ver os conteúdos corretos, falar e entender inglês se tornará um processo natural e intuitivo, e não uma coisa mecânica, difícil e engessada de fazer esforço para compreender. Você vai aprender a curtir o inglês e gostar do processo. Terá prazer com cada nova coisa que você aprender. A maior parte dos métodos quer lhe ensinar a teoria, mas acabam não praticando tanto. Por isso, aprender realmente a se comunicar em inglês é como jogar futebol. Se você não praticar, nunca vai ficar bom nisso. Esses métodos tradicionais estão incompletos. A culpa não é sua por você não aprender realmente o inglês. É importante repetir isso. A culpa não é sua. Segredo 2. Técnicas utilizadas pelos maiores poliglotas do mundo. Se você prestar bem atenção, vai perceber que o inglês não é completamente desconectado e diferente do português. Pelo contrário, temos muitas palavras do nosso cotidiano em inglês. Internet, hambúrguer, Wi-Fi, shopping, etc. E além disso, muitas palavras chamadas transparentes, ou seja, palavras que você consegue entender do que se trata somente lendo ou escutando, como banana, client, present, president, etc. Sabendo todas as regras dessa técnica, você já saberá 60% do idioma. Segredo número 3. Você não precisa ter uma gramática ou um vocabulário perfeito para começar a se comunicar. Muita gente fica bloqueada porque o inglês dela não está perfeito e simplesmente acham que tem que saber tudo para depois começar a falar.
Na verdade, o que deve se fazer é justamente o contrário. Você tem que começar a se comunicar, mesmo que seja um pouquinho, e depois vai aprendendo o restante. O processo natural pelo qual uma criança passa para aprender é assim, sem regras, livros de gramática e nem nada. Ela simplesmente aprende no caminho. Eu acredito que em algum momento você se perguntou: por que eu estou querendo compartilhar esse conhecimento com você? Pois eu acabei conhecendo muita gente que tinha perdido oportunidades importantes porque não conseguiam aprender inglês nos métodos tradicionais ou demoravam muito para aprender. E eu ficava pensando que não precisava ser assim. Então decidi dividir as minhas técnicas com o mundo, porque eu realmente queria que outras pessoas pudessem aprender inglês mais rápido e ter boas oportunidades, ou até mesmo realizar seja qual forem seus sonhos. Sendo que eu sabia qual era a solução. Quando você sabe qual a solução, você acaba se sentindo um pouco responsável pelo sofrimento dos outros. Resolvi então ensinar o que aprendi. Se você gostou que te falei e quer aprender inglês em 6 meses, onde você ficaria pelo menos 6 anos com o método tradicional, vou lhe falar agora como você pode adquirir esse método. Mas quero avisá-lo, se você não estiver realmente comprometido a aprender inglês, ou achar que o que vou lhe apresentar é um daqueles métodos de aprenda a falar inglês dormindo, ou seja, se você acha que vou lhe ensinar alguma fórmula mágica para aprender inglês em 24 horas ou algo assim, é melhor parar de ver esse vídeo agora mesmo. Não vou lhe ensinar nenhuma fórmula mágica. Mas se você gostou do que lhe falei e quer aprender inglês em 6 meses, vou lhe falar agora como você pode adquirir esse método. Então, se estiver disposto a descobrir um método claro, eficiente, que leva em conta os fatores mais relevantes para aprender inglês, continue assistindo. Você vai gostar muito dos próximos minutos desse vídeo. No final desse vídeo, você vai poder ver a opinião de outros dos meus alunos sobre meu método de ensino. É importante que veja esses depoimentos para entender como que pessoas que não sabiam nada de inglês, em pouco tempo, conseguiram aprender inglês. Você aprenderá nessa comunidade de alunos que venceram suas limitações e hoje estão se comunicando muito bem em inglês. Antes de ver os depoimentos, vou lhe dizer como adquirir esse método. Eu criei um curso online que ensina todo o meu método de maneira simples, passo a passo. O método que vou ensinar a você é baseado no uso prático do inglês. Tenho o prazer de lhe apresentar o Inglês do Paulo Nidec. O curso é totalmente online, ou seja, você poderá assisti-lo quando quiser e de onde quiser. O curso é dividido em 7 módulos lhe ensinando o passo a passo. Veja o que você vai aprender no Inglês do Paulo Nidec. O módulo 1 vai lhe ensinar deduzindo e reconhecendo inglês que você nem sabia que tinha. Nesse módulo, você vai começar a entender e aprender a lidar com mais da metade de todo o conhecimento em inglês. Aprenderá como entender o contexto, a mensagem em quase todo o conteúdo escrito em inglês. O módulo 2, Aprendendo as bases essenciais para falar inglês, parte 1. Aqui, você vai iniciar toda a parte essencial para falar inglês. Question words, perguntas de repórter, aprender a entrevistar e ser entrevistado em inglês. Tudo com foco prático na fala. O módulo 3, Aprendendo as bases essenciais para falar inglês, parte 2. Nessa parte, você aprenderá a falar nos tempos verbais de maneira simples e descomplicada, presente, passado e futuro e suas devidas variações. O módulo 4, Formando frases, palavras e apresentações. Você já vai começar a ser autor do seu próprio inglês. Vai poder se apresentar, falar bem sobre quem você é e o que você faz, que vai te permitir se virar em muitos casos. O módulo 5, Desenvolvendo sua própria voz em inglês. Agora que você já visitou todas as partes essenciais e está familiarizado com o processo, terá uma voz de comando maior, que te possibilitará a realmente falar e se comunicar, passando por um treinamento específico. O módulo 6,
pondo tudo em prática com oratória, exercícios e listening. Nessa parte, você receberá estímulos para produzir. Conteúdo em inglês, texto, vídeo, voz, fala, áudio, etc. Aprender a reagir a estímulos em inglês e deixar sua fala bem natural e fluida. O módulo 7, autoavaliação e conclusão. Você já terá passado por bastante coisa, recebeu muito conteúdo, estará entendendo a maioria das palavras e dos contextos das situações cotidianas e poderá fazer uma autoavaliação para você mesmo comprovar onde chegou. Você pode ter se perguntado como será entregue. O curso é totalmente online e os módulos serão entregues há 5 dias, após o fechamento das matrículas. Ao longo das semanas, você receberá os módulos do curso, seguindo um cronograma de aulas e um time de suporte para tirar todas suas dúvidas. Além das aulas, que serão em videoaulas, você poderá visualizar a hora que quiser e quantas vezes quiser, fora os 5 bônus que preparei. Você deve estar se perguntando: quanto eu terei que pagar por esse método? Sinceramente, não acho que sou o melhor professor de todos, mas meus métodos de ensino são realmente eficientes. Antes de lhe revelar o preço, gostaria que respondesse mentalmente algumas perguntas. Quanto vale para você um curso que lhe ensine inglês em 6 meses de maneira definitiva? Quanto vale para você poder viajar o mundo e poder se comunicar com as pessoas? Quanto vale para você poder conversar com um nativo sem ter dificuldade? Quanto vale para você poder adquirir muito conhecimento em livros, filmes, cursos em inglês? Quanto vale para você arrumar o emprego dos seus sonhos porque sabe inglês? E tudo isso em um método comprovadamente eficiente, prático e direto ao ponto. Lembrando que se você fosse aprender pelos métodos tradicionais, levaria pelo menos 6 anos para aprender pagando mensalidades, que giram em torno de R$500 por mês. Ou seja, em um ano pagaria 12 vezes 500, R$6.000. Apenas em um ano isso. Se fôssemos fazer vezes os 6 anos que teria que pagar, você pagaria R$36.000. Se eu fosse te cobrar as horas que você vai aprender no curso comigo, como se fosse cobrar como uma consultoria, isso não custaria menos que R$7.600. Sem contar os 5 bônus. Bônus 1. Um grupo fechado no Facebook apenas para membros que adquirirem o curso. É muito importante estar no grupo onde todos estejam, dispostos a aprender inglês e ajudar o outro. Bônus 2. Guia completo para turbinar seu listening no valor de R$597. Aqui, vou te passar um guia detalhado para você seguir e melhorar o seu listening em 100%. Mesmo que no momento você ainda não entenda quase nada quando ouve alguém falando inglês. Bônus 3. Curso Express de inglês com oratória, no valor de R$897. Nesse bônus, vou te passar um conteúdo inteiramente exclusivo de oratória em inglês, para você conseguir se impor e se comunicar para debates, palestras, entrevistas e apresentações em inglês. Bônus 4. Curso de retenção e memorização, no valor de R$1.197. Nesse curso, com técnicas cientificamente comprovadas de ciência da retenção, ensino como não se esquecer daquilo que você já aprendeu, os tipos de memória e como praticar isso no seu dia a dia. Bônus 5. Reconstruindo sua pronúncia a partir do zero, no valor de R$1.397. Esse, possivelmente, é o curso mais completo de pronúncia em inglês. Cubro todas as principais partes da pronúncia de maneira detalhada, mesmo os sons mais difíceis que não estão presentes no português. Tudo de maneira ilustrada, prática e com áudio para praticar junto comigo. Falo também de como emitir uma pronúncia clara, limpa, para que você seja bem entendido em qualquer lugar que você for. Vou dar para você R$4.088 em bônus. E o curso vai sair por apenas 12 vezes de R$126,36, ou R$1.297 à vista.
Isso mesmo, apenas 12 vezes de R$ 126,36, ou R$ 1.297 à vista. Mas, infelizmente, o bônus 5 não é para todos. Eu explico por quê. Esse bônus vai ser apenas para os primeiros que comprarem o curso. E não vou conseguir manter esse curso disponível por muito tempo. Ele é bastante limitado. E explico por quê. Quero dar atenção especial a cada aluno. E quero entender quais as reais dificuldades de cada um. Por isso, o número de vagas é realmente limitado. Eu vou dar a possibilidade de você comprar esse curso. E as matrículas irão ficar abertas por no máximo de 7 dias apenas. Mas, por conta da quantidade de pessoas que me seguem, as vagas podem acabar a qualquer momento. Repetindo, essa possibilidade vai ficar aberta por pouco tempo. Lembrando, apenas os primeiros receberão o bônus 5. E como eu confio muito no meu método, resolvi fazer algo ainda mais incrível. Dar uma garantia incondicional de 30 dias. Se você não gostar do curso em até 30 dias, basta me enviar um e-mail. Eu lhe devolverei cada centavo pago sem nenhuma burocracia. Agora, você tem basicamente 3 opções. A primeira opção é não fazer nada. Mas se você já assistiu esse vídeo até aqui, eu desconfio que você já decidiu mudar. A segunda opção é fazer o que as pessoas que não aplicaram o método já fizeram. Levar anos e anos aprendendo a partir do zero, desperdiçando dinheiro com erros bobos e desperdiçando tempo sem saber exatamente o que dá certo e o que não dá. Essa, sem dúvida, é a opção mais cara e demorada. Meus alunos cometeram muitos erros e o meu papel aqui é evitar que você cometa os mesmos erros que eles cometeram. A terceira opção é comprar agora mesmo o curso Inglês do Paulo Nidec e diminuir a sua curva de aprendizado em pelo menos 6 anos. E ainda economizar milhares de reais em cursos e livros. O que vou lhe mostrar é o melhor atalho. Com o curso Inglês do Paulo Nidec, você vai descobrir o caminho mais curto para aprender inglês de uma forma eficiente. Agora, a decisão é sua. Quantas oportunidades você já perdeu por não saber inglês? Quantas pessoas incríveis você poderia ter conhecido se soubesse se comunicar com elas em inglês? Você pode acabar com essa limitação agora mesmo. Você merece mais. Quando você sabe inglês, abre portas em sua vida que você nem imagina. Eu tenho certeza de que você quer aprender inglês bem mais rápido do que o normal, mas deve ter várias dúvidas passando pela sua cabeça agora. Vou responder algumas dessas dúvidas mais comuns a respeito do método. Esse método realmente funciona? Esse método serve para mim? Esse método é para todos que desejam aprender inglês rapidamente, mesmo que estejam em um nível básico ou até mesmo do absoluto zero. Mas esse curso não é para quem já está dominando completamente o inglês e falando fluente e precisa apenas praticar. Funciona mesmo se você não souber nem o verbo to be. Funciona mesmo se você já tiver tentado várias escolas de inglês ou nunca ter ido em uma. Será que eu vou conseguir aprender o método? Sim, esse método já foi aplicado em pessoas comuns, iguais a você. Quanto tempo eu vou levar para ter resultados? Tive alunos que em 3 meses já estavam conseguindo se comunicar em inglês, mas isso depende da dedicação de cada pessoa. E se eu não gostar do curso? Como prometido, te darei uma garantia incondicional de 30 dias. Se por qualquer motivo não gostar, basta enviar um e-mail, que te devolverei cada centavo pago sem nenhuma burocracia. A partir de agora, a decisão está em suas mãos. Você quer usufruir de todas as oportunidades que o inglês pode te proporcionar na sua vida? Você quer aprender inglês de uma forma mais rápida do que nos métodos tradicionais? Você quer viajar o mundo podendo se comunicar? Você quer consumir diversos conteúdos em inglês, como livros, filmes, entre outros? Quer poder ter um bom emprego por saber inglês? Basta comprar o curso clicando no botão abaixo. Se você ainda tiver alguma dúvida, lembre-se de que não precisa decidir agora. Você terá 30 dias para decidir se vai ficar com o curso ou não. Se daqui a 30 dias você perceber que o curso não é para você,
basta me enviar um e-mail que vou devolver cada centavo pago. Isso sem nenhuma burocracia, letra miúda ou telefonemas de retenção. E mesmo assim, continuaremos sendo amigos. Essa oferta não ficará disponível por muito tempo, então aproveite. Essa é uma proposta de risco zero e arrependimento zero. Se daqui a 30 dias você decidir que não vai ficar com o curso, basta pedir o reembolso. Se você não comprar agora, poderá se arrepender depois, porque essa oferta é por tempo limitado. Lembre-se de que o bônus 5 sobre o curso de Reconstruindo Sua Pronúncia do Zero é apenas para os primeiros compradores. A decisão é simples. Se acha que esse treinamento vai economizar o seu tempo e o seu dinheiro, compre. Clique no botão ao lado e adquira já o método Inglês do Paulo Nidec. Você não vai se arrepender. Obrigado por assistir até aqui e espero ter o privilégio de te ver lá dentro. Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio. Eu trabalho embarcado pela Maré Mercante, sou oficial de máquina e atualmente estou há 10 anos numa empresa de offshore que trabalha no suporte de plataformas. Enfim, depois de tantos anos dentro da empresa trabalhando com brasileiros, nesse ano me colocaram para trabalhar com egípcios. E eu estava totalmente zerado no meu inglês, totalmente esquecido de muitas coisas. Tanto que o marinheiro que tinha a bordo me ajudava e sobressaía muito melhor do que eu. Após isso, eu contratei o Paulo Nidec para me dar aula de inglês e foi assim que começou, melhorando meu inglês a cada dia. Você estudou um pouquinho aqui e voltou à borda, né? Como é que foi isso? Estudei um pouco com o Paulo. Há quanto tempo aqui até voltar à borda? Foi bem rápido. E uma base de uns 15 dias com o Paulo, dentro de um mês, e a bordo fui aprimorando, fazendo tipo um intercâmbio com os egípcios, e obtive uma percepção do marinheiro que meu inglês estava muito melhor do que o dele. Ele falou até que as palavras que eu estava falando, que ele mesmo não tinha estudado no método Kaman, que ele também aprendeu também para poder se sobressair lá a bordo. Então foi assim que eu consegui aprimorar meu inglês, estudando com o Paulo e treinando com o pessoal de bordo a cada dia, e pretendo continuar estudando. Legal. Como é que você está se sentindo com o seu inglês lá? Você conseguiu se comunicar agora? Hoje, após eu ter iniciado a sua aula, Paulo, eu tenho mais confiança em conversar com o pessoal, no caso, os estrangeiros, né? Tenho muito mais confiança. Antigamente eu já ficava nervoso quando eu parava perto deles, ficava meio travado, né? E hoje não, hoje eu vou e dialogo, vai pra cima dele, entendeu? E tenho que ser assim. Se não for assim, eu acabo, entendeu? Me travando. Então hoje, com a sua ajuda, com a sua aula e mais o estudo do Duolingo também para reforçar, eu tenho melhorado a cada dia. 7 de janeiro de 2015. 2016, perdão. Acabamos de mudar o ano, né? Exatamente. Tá. Fala qual o nível que você se considera em inglês. Básico. Já estudou inglês antes? Já. Fiz 1 ano e meio de curso. E como é que foi? Eu acredito que eu tenha aprendido, mas nada além do básico mesmo. Hoje eu saberia responder apenas perguntas simples em inglês. Então, na verdade, eu conheci o Paulo através do YouTube, né? Que eu pesquisava bastante como aprender inglês sozinho, entre outras coisas, porque eu acho que, às vezes, o curso de inglês enrola muito
né? E não levo você aos finalmente, que é realmente falar inglês. E aí, num desses vídeos, eu conheci o Paulo e passei a acompanhá-lo desde setembro. Let's start with some basic questions, okay? So, what's your name? My name is João Vitor. Continua, segura o microfone. Where do you live? I live in Rio de Janeiro. Good. Do you like to live in Rio? Yes, I like Rio de Janeiro. Why? Because it is a very city, very beautiful city, and is a good city for live. No, I go, but I don't like drink. Though I don't want drink. I'm João Victor, and I'm 21 years old. I live with my family in Rio de Janeiro. My mother, my father, and my sister. And I study English with Paulo 1 month ago. And I study English because it is very important in my future job and my future trip. And at the moment, I don't work because I don't have time. But I study electrical engineering in University State of Rio de Janeiro. The name is UERJ. And only that, any question or? Okay, do you like to live in Rio? Yes, I like to live here because Rio is a wonderful city, and Rio is amazing city. Amazing city. Yes, Yeah. it's the best city of Brazil. Okay, do you have a big family or a small family? I have a small family. I have one brother, one sister, one mother, and one father. And I don't know how many cousins I have, but I believe the 5 cousins. Yes, in my free time I like to go to the beach, and I like to go to the shop with my girlfriend, and I study English every day. At the moment, I'm on vacation, but next Monday I will begin the 6th time in Universe. My carnival was very good. I traveled with my girlfriend to Cabo Frio, and I passed a few days there. I went to the beach, and I went to the shopping. I don't know. I stayed relaxed.